Salve pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da série Pra Que Serve a Música? Eu sou Serafim e hoje a gente vai falar sobre sincronias imprevisíveis na improvisação coletiva. E roda a vinheta. Sabe aqueles momentos especiais onde os músicos de um grupo ou de uma banda, eles param do nada a música e depois retomam ela? Ou o simples fato de todo mundo começar a música ao mesmo tempo e parar ao mesmo tempo? E outras coisas como essas. Aí parece que foi tudo combinado, tudo acontece em perfeita sincronia. E no caso desses exemplos, realmente foi combinado. Isso é o que os músicos chamam de convenção. Pelo menos alguns músicos, e eu também chamo assim, que é quando a gente convenciona antes de entrar no palco, antes de fazer a apresentação, exatamente o que vai acontecer num determinado momento. Então, se isso não for bem ensaiado, corre o risco de nem acontecer. Geralmente, você convencionar algo é uma composição. Ou você está numa composição musical e não no improviso, ou então é um pedacinho do teu improviso musical que já foi composto. A gente chegou junto e falou, ó, na parte tal, tal e tal, quando alguém der o sinal, ou quando alguém der uma olhadela e fizer assim, ou balançar a cabeça de um jeito, nós vamos fazer tal coisa. E daí acontece essa sincronia. E quanto mais exata, mais precisa e elaborada for essa convenção, mas ela vai depender de que todo mundo saiba o seu papel e o momento exato de fazer a convenção. Vai depender muitas vezes de uma partitura, de uma parte escrita, ou então de uma cifra, ou então simplesmente de novo daquela piscadela. Claro que na maioria das músicas tem muita coisa convencionada, mas é só nesses momentinhos especiais que a gente percebe, cara, isso não pode ser improviso. Essas pessoas combinaram antes. E é por isso que eu vou falar desse tipo de sincronia na improvisação, e não em qualquer tipo de improvisação, mas na improvisação coletiva, quando tem um monte de gente improvisando, quando tem um monte de gente sem um plano para saber o que vai acontecer depois. Como podem acontecer sincronias num tipo de coisa como uma improvisação coletiva, totalmente livre, totalmente aberta. Principalmente num tipo de improvisação onde ninguém sabe nada com antecedência, onde ninguém ensaiou e onde não tem nada, nenhuma convenção, nenhuma ideia geral do que poderia ser. Quando eventualmente acontece algo desse tipo, parece uma coincidência, foi totalmente por acaso que isso aconteceu. Porém, se acontece uma vez, outra vez, se parece que as pessoas que estão improvisando fazem coisas que não parecem improviso, mas parece composição, parece ensaiado, o que está acontecendo aí? Na minha experiência pessoal em improvisações coletivas como a da toccata, esse tipo de coincidência costuma acontecer e costuma acontecer cada vez mais quanto mais as pessoas estão entregues ao processo da improvisação. Quanto mais elas estão de coração, de corpo e alma, se entregando para aquela coisa do não sei o que vai acontecer, mas eu sinto a melodia me puxar, eu sinto vir uma ideia após a outra, criando uma espécie de uma corrente energética entre as pessoas. Aí que as coincidências começam a, como eu posso dizer, pipocar. Existem vários níveis de quão improvável pode ser essas coincidências. Às vezes basta duas pessoas começarem a cantar ao mesmo tempo, elas começaram a improvisar na mesma hora, no mesmo tom, na mesma tonalidade, às vezes até na mesma nota. As pessoas não sabiam o que ia acontecer, mas estão cantando juntas. Se for 3 pessoas, é mais improvável ainda. Assim como todo mundo parar. Gente, se você está improvisando, existe uma ideia de que tem um fluxo contínuo de acontecimentos. Você não vai simplesmente parar. Então o fato de alguém parar e as outras pessoas pararem exatamente ao mesmo tempo é impressionante. Chama muita atenção e na hora mesmo, quem sabe até te desconcentra. Como é que isso veio a acontecer?
Outras vezes é algo um pouco mais técnico, mais musical, como por exemplo, alguém completa a linha melódica que você está cantando. Ou então sem aviso prévio, alguém que está na percussão faz uma linha padatum e todo mundo vira e muda até o estilo da música meio que junto. De um jeito que até o pessoal depois se olha assim, nossa, o que aconteceu? Você sabe do que eu tô falando? Você tem exemplos desse tipo? Me ajuda aí porque é difícil lembrar desse tipo de exemplo de coisa síncrona. E às vezes é bem sutil, mas costuma acontecer. Bom, de acordo com Jung, quando as coincidências se amontoam dessa forma, não se pode deixar de se impressionar com elas, pois quanto maior o número de termos em uma série como essa, ou quanto mais não usual for o seu caráter, mais improvável elas se tornam. Jung criou um termo para explicar quando coincidências muito interessantes acontecem e parece que não tem nenhuma outra explicação para elas, a não ser que elas são coincidências muito interessantes. E esse termo se chama sincronicidade. Sincronicidade poderia ser definida simplesmente como coincidência significativa, quando eventos acontecem ao mesmo tempo, mas sem uma causa visível, uma causa comum que conecte eles. E eu fico pensando, imaginando, seriam essas sincronias que acontecem no improviso coletivo sincronicidade, de acordo com Jung? Bom, para explicar um pouco essa ideia de sincronicidade, eu vou usar um exemplo que o próprio Jung dá da vida dele mesmo. Ele estava atendendo uma paciente que veio contar um sonho que ela teve sobre um besouro dourado, que alguém dava para ela um besouro dourado na mão. Nesse exato momento, Jung percebe alguma coisa batendo na janela, ele abre e entra algo zumbindo, ele pega na mão e percebe que é a coisa mais próxima de um besouro dourado que poderia ter naquela época do ano, naquele momento, que, contrariando o modo normal desse tipo de besouro se comportar, ele resolveu do nada entrar no escritório do Jung nesse exato momento. Então as sincronicidades do Jung, elas são assim realmente de uma forma que não dá para você explicar como aquele besouro entrou naquele momento e por que isso tem a ver com o sonho da mulher ou não. É simplesmente uma coincidência muito esquisita. Talvez no caso da música não seja exatamente uma sincronicidade, porque você tem muitas outras coisas que poderiam explicar por que está acontecendo essas sincronias. Para começo de conversa, tá todo mundo fazendo música. Parece banal, mas já é alguma coisa. Muitas vezes, pelo menos na improvisação da toccata que eu participo, tá todo mundo na mesma tonalidade ou no mesmo modo e muitas vezes no mesmo ritmo, no mesmo pulso. Isso já é uma sincronia em si só, muito fácil de explicar. Então, uma pessoa poderia esperar que, a partir disso, outras sincronias surgissem. E eu sei que a partir disso, e se as pessoas têm um conhecimento de estilos musicais em comum, quem sabe seja mais fácil que coisas síncronas e coincidências ocorram. Assim como é muito fácil se você está no final de uma cadência musical, no final de uma frase, de um movimento que obviamente tem um fim naquele local, movimentos como esse que você já entende de antemão, é muito fácil da outra pessoa seguir, fazer algo em cima e parecer uma coincidência, na verdade não é. Assim como no meio do improviso você pode usar o seu corpo e dar aquela olhadela, ou dar aquela intenção, assim, nossa, eu vou fazer tal coisa agora, eu vou fazer tal coisa agora. E as pessoas entendem isso, mas o tipo de sincronia que eu percebi acontecia quando eu estava com os olhos fechados e quando a maioria das pessoas estava também com os olhos fechados. Afinal, estar com os olhos fechados é uma forma de você adentrar profundamente na música, de você prestar ainda mais atenção no que você está fazendo. E na toccata tem esse costume de que muitas pessoas não ficam se olhando para ver o que os outros estão fazendo. Tá cada um muito interiorizado, muito na sua própria subjetividade, ao mesmo tempo que está em grupo, que está ouvindo o que os outros estão fazendo. Então quando você está com os olhos fechados dessa forma e você para junto com a outra pessoa, ela também para o movimento musical, ou qualquer outro tipo de coisa bizarra acontece, daí sim eu diria que a gente está falando de uma sincronia, talvez uma sincronicidade. Porque você percebe que sempre que tem uma convenção musical é preciso de algum elemento objetivo que sirva de intermediário entre os sujeitos, entre as pessoas que estão improvisando. Esse elemento objetivo pode ser aquela velha olhadela, ou pode ser realmente algo que foi combinado previamente, assim. Sempre que fulano levantar a mão, todo mundo faz tal coisa. Então, quando não teve esse combinado antes, e quando você está de olhos fechados e não pode perceber nenhuma das intenções corporais e visuais que os outros estão dando, por que ainda assim acontecem sincronias?
O que é essa coisa música? O que é essa coisa improviso? O que é essa coisa nós, consciências, que permite que isso ocorra? Isso me interessa demais. Porque para mim nesse ponto as explicações fáceis, elas param de fazer sentido e você começa realmente a pensar em coisas um pouco mais loucas, um pouco mais místicas, como por exemplo, será que telepatia existe? Será que algum tipo de telepatia inconsciente existe? Que eu estou sinalizando para os demais que eu vou parar e os outros também estão sinalizando que vão parar e aquilo acontece ao mesmo tempo, sendo que até então estava todo mundo tocando como se nada tivesse acontecendo. Eu li um artigo um dia desses que me fez pensar umas coisas assim. Ele se chama Hidden Principles of Improvisation, né? Os princípios ocultos da improvisação. E ele fala de improvisação musical como linguagem também. Ele fala da língua falada e fala do improviso. A gente fala no cotidiano é sempre uma improvisação. Numa conversa, ninguém imagina que a pessoa leu um script. Então, a conversa e também o contar de histórias é muito, muito diferente de você recitar um poema ou de você dar um discurso que foi previamente escrito. A gente está criando coisas na hora, mesmo que a língua, a linguagem humana seja algo que se repete, são sempre as mesmas palavras, assim como na música, às vezes são sempre as mesmas notas, os mesmos tipos de ritmo, mas as combinatórias são infinitas e a gente consegue combinar coisas instintivamente. Então é algo que o ser humano já faz com a linguagem. Por que não seria assim com a música? Então esse artigo traz a ideia de que no caso da improvisação musical, assim como no caso da improvisação com a fala, todos os falantes, todos os improvisadores estão num ponto síncrono do tempo e espaço. De forma que não existe um intervalo de tempo entre aquele que envia a mensagem e aquele que recebe ela. No caso da fala, isso é claro. Alguém fala, poderia haver um espaço de tempo aqui e alguém recebe. E aparentemente não. A pessoa fala e a pessoa B recebe ao mesmo tempo. Como se não houvesse nenhum intervalo. E os dois falantes estivessem co-criando aquele discurso ao mesmo tempo. Inclusive aquele que estava só ouvindo. Ele percebe a coisa acontecendo ao mesmo tempo que a pessoa que está falando. A pessoa que está falando não está premeditando nada. Você mesmo pode fazer essa experiência. Perceba você, a sua fala, os seus pensamentos, a fala dos outros. E veja o quão premeditado é isso. E o quão improvisado que é. A fala é radicalmente improvisada. A música às vezes não é. Mas quando o improviso é interessante, ela é radicalmente improvisada dessa mesma forma. A diferença, talvez, da linguagem falada e da improvisação é que na improvisação a gente pode falar ao mesmo tempo, várias pessoas falarem ao mesmo tempo. Então não é só a questão de um falar e o outro ouvir. É todo mundo falar e todo mundo ouvir ao mesmo tempo, criando aquele contraponto. Aí a gente chega num ponto que é como se a improvisação coletiva inteira fosse uma única música que se improvisa a si mesma através dos diferentes sujeitos que estão ali improvisando. O que é um conceito bastante místico, se você for prestar atenção. É claro que na tocata isso não acontece toda hora, isso também é um evento raro. A minha hipótese é que essas coincidências elas começam a pipocar cada vez mais quando a gente está perto de entrar num tipo de êxtase coletivo, num verdadeiro estado alterado de consciência, onde a música começa a fluir com mais facilidade. Se está todo mundo assim, parece que você cria realmente aquela corrente energética que eu comentei e um percebe que o outro está fazendo com certa antecedência. Mas esse é o ponto, pessoal. Não é como se um percebesse o que o outro vai fazer com certa antecedência. Na verdade, não tem um e o outro. Se você está fazendo e ouvindo a música e do seu lado tem alguém fazendo e ouvindo música, quem sabe vocês não são exatamente a mesma pessoa, fazendo exatamente a mesma música. E daí questões como isso é possível podem desaparecer, porque na verdade é uma consciência só. Quando várias pessoas estão concentradas na música, parece que se abre algo em comum, uma dimensão comum da nossa consciência, algo muito profundo, quem sabe até uma espécie de inconsciente coletivo, que parece que a música flui de lá, porque assim como ninguém em particular sabe o que vai acontecer no improviso radical, mas está fazendo mesmo assim a música, da mesma forma, a música como um todo parece uma entidade que ela sabe. Nenhum de nós sabe. Mas nós somos como que canais abertos, fluindo essa musicalidade juntos. Isso se torna perceptível por algum tempo e às vezes logo em seguida não se torna mais. Mas eu não acredito que eu estou viajando. É uma percepção realmente
muito forte de que existe uma entidade coletiva. Acontece que é muito difícil se manter nessa concentração. Então, qualquer um que quebra o nível da corrente, que quebra essa continuidade desse circuito, pode fazer com que tudo vá pelos ares, com que ninguém sinta mais nada. Realmente a gente se torna cada vez mais sensível, porque isso é um processo de meditação. Esse tipo de música e de improviso nada mais é de que uma profunda meditação, só que feita por meios sensórios. Você está sempre se movendo. Talvez diferente de uma outra espécie de meditação no qual você está se concentrando numa coisa só, em algo repetitivo. A meditação com a improvisação musical, você está sempre no variado, você está sempre variando, é sempre uma coisa depois da outra, depois da outra, depois da outra. Então, digamos que a repetição não existe, exceto a repetição da variação. É a variação que se repete o tempo inteiro. Até o ponto que você está flutuando, e daí não faz mais sentido se você sabe algo mais do que o seu colega sabe. Ninguém sabe nada e todo mundo sente ou pressente tudo. E é assim que convenções que parecem compostas podem acontecer no meio de uma improvisação coletiva. Basta essa improvisação ser aberta o suficiente e todo mundo ter algumas noções básicas na cabeça, como se livrar do medo do erro e do medo de exposição num ambiente social, ou o medo de erro da própria música, de errar algum elemento musical, uma nota, um ritmo, e passar a se concentrar no que está passando na sua mente nesse exato momento. Você que já fez música, já participou de uma jam, de um improviso qualquer, ou é mesmo improvisador, sabe me dizer se isso já aconteceu com você, esse tipo de sincronia? E vocês que não são da área da música, já perceberam isso em algum outro local? Esse tipo de conexão com as outras pessoas que parece até fantasmagórico, assustador, místico, divino, sublime? Por favor, manda nos comentários. Deixa aqui as suas ideias sobre sincronia, sincronicidade, convenções e tudo que eu falei aqui, porque a conversa continua nos comentários. Assim também, o que faltou, por favor, me avisem. Dúvidas, mandem para mim, que eu vou adorar responder elas. E no mais, se inscreva no canal, ative o sininho para receber os próximos vídeos, porque toda terça-feira eu estou fazendo a série Pra Que Serve a Música, e assim, sempre explorando, galera, musicalidade, improvisação, técnicas de êxtase, estado alterado de consciência, e filosofando muito sobre qual é o papel da música nas nossas vidas e como que ela pode ser ainda melhor, certo? Eu sou o Serafim, saindo fora agora nesse momento. Um salve para vocês e até a próxima.